Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é especial. Eu vou falar sobre o tema fetiche. Na comunidade BDSM eu sou conhecido como Sr. Verdugo e logo após a vinheta vamos falar sobre esse tema interessantíssimo. Mas antes disso, eu quero fazer um pedido a você. Inscreva-se no canal. Somente assim esses vídeos atingirão uma quantidade maior de pessoas que buscam pelo tema BDSM. E caso você tenha algum comentário ou sugestão para novos vídeos, escreve aqui embaixo. Fique, pois, eu lerei e responderei a todos vocês com o maior prazer. Ativa também o sininho para que você possa ser notificado dos novos vídeos assim que eles forem publicados. E se você quiser me ajudar, divulgue o canal em suas redes sociais, clicando no link compartilhar. Isso ajudará muito a divulgação do vídeo pelo YouTube. Então, vamos ao que importa logo após a vinheta. BDSM não é um fetiche, mas o fetiche está contido no BDSM. A palavra fetiche adquiriu múltiplos significados ao longo dos tempos, desde o significado antropológico e religioso, que era como os missionários classificavam os ídolos de madeira e barro das tribos africanas, até o conceito de fetiche da mercadoria, criado pelo filósofo Karl Marx. De acordo com ele, todos os objetos pelos quais podemos ter algum tipo de posse são um tipo de fetiche. Se você tiver o sapato ou a bolsa da moda, os objetos de desejo sentirão uma espécie de poder. Daí a vontade de comprar sempre. Em 1887, a palavra fetiche aparece pela primeira vez relacionada com o erotismo, quando um pedagogo e psicólogo francês chamado Alfred Binet incluiu o termo em seu ensaio Le Fétichisme dans l'amour. O fetiche é a qualidade que determinado objeto ou parte do corpo adquire quando proporciona ou provoca prazer durante uma relação sexual. Isso pode ser em suas preliminares ou mesmo fora dela. A gama conhecida de fetiches é enorme, e os mais óbvios são sapatos de salto alto, lingeries pretas, calcinhas de renda, trajes de couro, espartilhos, peles, ou então aquele fetichismo pela geografia do corpo humano, como nádegas, pés, seios, mãos, cabelos, gordura, magreza, umbigos, isso somente para citar os mais óbvios. O fetiche substitui a pessoa como objeto do amor. Os fetichistas, eles não se sentem atraídos pelo corpo da parceira como um todo. O interesse fica obsessivamente fixado em determinado aspecto ou então num objeto. Isso não quer dizer que dentro de um relacionamento o vínculo emocional deixe de existir. Ocorre que o sexo fica assim em segundo plano nesse contexto. Em graus variados, todos nós somos fetichistas. Uns mais, outros menos, mas via de regra somos todos fetichistas. Qualquer coisa pode vir a ser um fetiche sexual. Existem aqueles que causam espanto, estranheza, como fetiche por unhas ou preservativos usados. É o que você entendeu. Fetiche por preservativos usados. Um fetiche muito curioso também é o pigmalionismo, que é a atração sexual por estátuas. Somente no século XIX, o couro aparece pela primeira vez como elemento ligado ao fetiche. Um dos primeiros elementos fetichistas são as jaquetas de couro. Elas estão ligadas à forte mitologia erótica do nazismo, com seus oficiais e pilotos, e também com forte influência dos motociclistas. Marlon Brando, em O Selvagem, aquele filme, elevou a jaqueta de couro ao ápice da iconografia marginal cult. O sadomasoquismo também adotou o couro preto desde as décadas de 20 e 30. Man Ray, um famoso fotógrafo e cineasta surrealista, e William Seabrook, amante do ocultismo, criaram uma produção fotográfica polêmica sobre as fantasias do bondage, que serviu de gênese do BDSM imaginário, tal como o conhecemos hoje. Eles criaram uma coleção de fotografias repletas de tabus e fetiches raramente vistos antes. E olha que eu estou falando do ano de 1929. O gosto de Seabrook pelo sadomasoquismo não era segredo para ninguém. E tanto ele quanto a sua ex-mulher, a escritora Marjorie Worthington, foram sinceros em suas autobiografias e memórias. Muitos pensam que o sadomasoquismo surgiu na década de 80, mas isso não é verdade. Apenas a nomenclatura e a junção de algumas correntes aconteceram nesse período. Veja na foto a coleira com cunho fetichista, sadomasoquista e erótico, que já era usado pelo casal em 1929. Embora peças de roupa de couro sejam muito procuradas, um material que desperta muito interesse fetichista é a borracha. Os fãs do material adoram a forma que o látex modela seus corpos e o prazer pelo barulho que a borracha faz. Outro fetiche muito comum é por calcinhas usadas. É o que você entendeu, calcinhas usadas. Ao beijar ou cheirar uma calcinha usada, o fetichista tem o seu estímulo tátil, visual e olfativo elevado às alturas. Muitos deles colecionam ou compram calcinhas usadas.
E para você ter ideia, existem diversos sites na internet que praticam esse tipo de venda. E já virou ganha-pão de diversas mulheres. Lingeries de renda preta são fetiches em qualquer lugar do mundo. A renda vermelha também está ligada à sensualidade e à paixão. Durante as décadas de 50 a 70, o baby doll ele reinou absoluto e alucinou gerações de voyeurs e fetichistas. A indústria naquela época vendeu milhares dessas peças íntimas em todo o planeta. Estudos de sociobiologia dos anos 90 especularam sobre as origens genéticas dos fetiches e chegaram à conclusão de que estariam relacionados à evolução e aos seus hormônios. A evidência seria de que não somente nossos corpos, mas também as nossas mentes, elas são sexuais. Os gêneros humanos atuam de forma distinta em uma relação a amor e sexo. Os estudos da psicologia evolutiva, a sociobiologia, indicam que nosso comportamento sexual foi se adaptando ao longo dos tempos. Homens heterossexuais teriam preferências por fêmeas curvilíneas, de seios grandes, porque elas indicariam uma maior capacidade reprodutiva. Então, por exemplo, os norte-americanos eles são conhecidos pela atração por mulheres com seios volumosos. Já no Brasil, a bunda é a campeã absoluta das preferências. Então, ter atração ou preferência por uma parte do corpo, ou quando a parceira usa uma determinada peça de roupa, é natural. Então, os fetiches humanos seriam muito mais animais do que se poderia supor. Por exemplo, o macho humano, vendo a fêmea como alvo, é seduzido pelos fatores fetichistas, tais como meias, lingeries, saias curtas. Eles acabam entendendo isso como um sinal de desejo recíproco e de disponibilidade. Daí tantos problemas de assédio quando essa exibição feminina torna-se justificativa para uma abordagem não consentida. O fetiche ele relaciona-se muito com a moda e essa relação é tão antiga quanto a história do homem. As pessoas se vestem, calçam e se produzem geralmente para conquistar. E a moda atende aos seus desejos eróticos de todas as ordens. As grifes exploram esses impulsos coletivos que geralmente são definidos pelos estilistas. Cada fetiche conta uma história e está narrando os desejos de poder do fetichista. É uma linguagem de convite ao prazer. A mulher com a saia curtíssima quer ser vista, quer ser admirada, quer ser desejada. E talvez o fetiche mais comum seja por pés e sapatos, a conhecida podolatria que transforma pés em ícones fálicos. Tarantino, um cineasta, um fetichista declarado por pés, sempre homenageia esse fetiche em todos os seus filmes. Isso fica explícito em Pulp Fiction, ao dar um close nos pés de Uma Thurman, nos pés de Bridget Fonda em Jack Brown, em Satânico Pandemonium, ao chupar os pés de Salma Hayek, e destacando também os pés de Diane Kruger em Bastardos e Inglórios. Quem assistiu todos esses filmes vai entender tudo o que eu estou falando. Esses são apenas alguns exemplos da presença do fetiche no imaginário desse diretor. E aqui no Brasil há uma boa literatura sobre o tema. O poeta e escritor Glauco Matoso dedicou vários sonetos a seu fetiche pelos pés. Para Freud, o sapato feminino podia se tornar fetiche porque era o penúltimo objeto que o menino via sob a saia da sua mãe. Então, com base na teoria de Freud, a adoração por tal objeto persiste até a fase adulta, quando o menino começa a se relacionar sexualmente. É nesse momento que a presença de um sapato ou uma calcinha durante o ato sexual garante a ele que tudo vai dar certo. Saltos altos potencializam esse falo. Muitos podólatras masoquistas desejam ser pisoteados por saltos altos porque vem nele o prazer da dor. Seguindo o raciocínio de Freud, a criança engatinhando vê e convive com sapatos. Então o objeto se torna um sinal de carinho e amor. O apelo por sapatos ele não se limita ao homem. Existe o registro de um chimpanzé macho, criado em cativeiro, que se masturbava esfregando-se na bota do vigia do zoológico. Já a atração maior dos fetichistas é por sapatos de salto alto. Eles se tornaram populares com Catarina de Médici por volta do século XVI. Ela era de baixa estatura e mandou confeccionar os primeiros pares de sapatos de salto alto. Mas não foi a única. Luís XIV, o famoso Rei Sol francês, ele não passava de 1,60 m de altura. Por isso adorava sapatos que pudessem aumentar a sua estatura. O costume pegou entre a aristocracia e logo toda a corte estava usando o modelo. Os Estados Unidos só conheceram o salto alto por volta do século XIX. E assim como tantos outros fetiches, foram as prostitutas francesas que levaram a novidade para Nova Orleans. Uma cafetina ela importou pares para todas as suas profissionais, suas garotas. Os clientes gostaram e encomendaram também para suas mulheres. E a partir daí o hábito acabou pegando.
O escritor que deu nome ao desejo pelo sofrimento, nosso querido Masoch, Leopold von Sacher-Masoch, associava as peles de animais ao gosto pela dor dos masoquistas. No seu romance Vênus das Peles, quem leu vai entender o que eu estou dizendo, ele descreve os prazeres que Severin desfruta com Wanda, a sua dominatrix, sempre vestida com um longo casaco de arminho. Ele associava o odor da pele do casaco ao cheiro da mulher fera, dominadora, que o escravizaria para seu completo prazer. Para Freud, as peles lembravam os pelos pubianos na fantasia do menino. Então, é por isso que se tornou comum associar-se os pelos do pubis a animais. A vagina ficou conhecida como aranha e a mulher como gata. Ainda o veludo, lustroso, ondulado e feminino, que encanta muitos fetichistas. A banda americana Velvet Underground, do roqueiro Lou Reed, explorava a associação do tecido com o prazer sexual das subculturas no mundo punk de Nova York. Entre as roupas, as que mais se associam ao fetichismo são os uniformes. Homossexuais estabeleceram um forte vínculo erótico com militares, policiais e bombeiros. A roupa estilo mal, um hit dos anos 70, tinha forte conotação na farda e ainda associava ao toque oriental do tecido fino com aquele corte simples. Ainda hoje, dirigentes comunistas a utilizam, como Xi Jinping e Kim Jong-un. Já entre os uniformes femininos, as enfermeiras se tornaram ícones eróticos, insinuando a proteção e a intimidade diante da fragilidade da doença e a possibilidade daquele sexo inesperado dentro de um hospital. A fantasia do enfermo e da enfermeira é um estereótipo. A enfermeira é uma espécie de doméstica no hospital e acirra ao sexismo do macho. Para os masoquistas, ainda existe a fantasia de que a enfermeira ela possa causar dor. Já Apollinaire, escritor francês, é autor do romance erótico As 11.000 Varas. Nesse verdadeiro clássico do sadomasoquismo, há uma cena em que uma enfermeira sádica percorre os hospitais de campanha durante a Primeira Guerra, abrindo os ferimentos dos soldados quase mortos para se deliciar com as suas expressões de dor. O fetiche pela fantasia da criada uniformizada está na mesma linha da enfermeira. A significativa abertura promovida pela Revolução Sexual nos anos 60 permitiu que o fetichismo se tornasse um lucrativo negócio. Segundo pesquisas, as mulheres representam hoje 70% dos consumidores das lojas sex shops. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual. O leque de produtos fetichistas à disposição nas lojas ou em catálogos virtuais é extenso. E o fetichismo é normal? O fetichismo se torna um problema quando ele deixa de ser uma fantasia ou preferência sexual e passa a ser a única forma da pessoa se relacionar com prazer. Na visão dos profissionais de saúde, o fetiche só se torna um transtorno parafílico quando causa sofrimento ou prejuízo funcional ao fetichista. Há 100 anos, o sexo oral genital era considerado doentio. Hoje, é praticado por pais e mães de família. Então, a pergunta que se faz em relação ao fetichismo é o que ele significa para o usuário. Um casal que pratica sexo usando trajes de couro talvez não seja menos estranho do que um sujeito que coleciona selos raros. O fetiche só passa a ser perigoso a partir do momento em que coloca em risco a integridade física ou emocional de outra pessoa, ou de si mesmo. Enquanto a atividade sexual for realizada com consentimento e entre adultos, será sempre uma grande fonte de prazer. E se o fetiche não te aprisiona de forma doentia e você é feliz com seus prazeres, aproveite a vida intensamente. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, porque é muito bom saber que os vídeos estão indo ao encontro do gosto de vocês. Como eu disse anteriormente, não deixe de se inscrever aqui no canal. Só assim vídeos como esse atingirão um público maior de pessoas que procuram pelo tema BDSM. É importante que você divulgue. Se você quiser deixar uma sugestão, quiser deixar uma pergunta, coloca aqui nos comentários. Que assim que possível eu responderei a todos eles. E não se esqueça de ativar o sininho, porque é só dessa forma que você vai ser informado pelos novos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui e um forte abraço do Verdugo.